Mas afinal de contas, qual que é o grande problema em chamar negros de macacos? Será que é vitimismo? Será que é frescura? Nossa, assim, quer entender um pouquinho melhor dessa história? Então vem comigo. Olá, povo! Sejam muito bem-vindos para Expressão Vaidosa. Eu sou a Chan e hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre 3 motivos pelos quais você não deve chamar as pessoas negras de macaco. Fica calma, fica tranquilo, a ideia é a gente levar essa conversa numa boa, só pra ver se você entende um pouco melhor dessa história, tá bom? Ai, meu Deus, lá vai ela dizer que nós somos racistas só porque a gente chama negro de macaco. E o macaco, na verdade, nem quer dizer nada, é um bicho tão lindo, tão maravilhoso, é um animal como qualquer outro, sem problema nenhum. Eu não enxergo problema nenhum. Bom, toda essa história vem do período escravocrata, que a gente já sabe que não passou há tanto tempo assim, foi só 128 anos, então a gente não pode lidar com isso como se nunca tivesse acontecido e como se não tivesse consequências também na forma como os negros são vistos hoje e que são tratados hoje na nossa sociedade. Tem consequências sim, tem consequências sérias que a gente tem que combater diariamente. Eu posso até fazer um vídeo em que a gente fala um pouco mais sobre escravidão, tudo isso, porque tem muita gente que compara a escravidão da Idade Moderna com a escravidão dos judeus e todas as outras escravidões anteriores, né? Assim, e foi bastante diferente. Se vocês quiserem, deixem nos comentários aqui embaixo que a gente pode voltar a falar um pouco melhor sobre isso, tá? Mas o que vai ser relevante pra gente mesmo nesse papo de hoje é saber que essa escravidão contra os negros passou a ser pautada sobre preceitos científicos, gente, que diziam que a raça europeia seria superior a todas as outras, indígenas, asiáticos, incluindo, tá? E a raça negra, claro, né? E isso daria a ela o direito de governar todas as outras. Sim, gente, isso foi cientificamente comprovado. Eu não lembro o nome do infeliz, mas eu lembro do que o ano era 1855, em que foi lançada uma obra com o nome de um ensaio... Como que era, gente? O ensaio sobre a desigualdade das raças humanas. Sim, pois é, eu vou deixar o nome do infeliz passando aqui embaixo. E nesse livro você encontra informações bem detalhadas, inclusive de medição de crânio e tudo, que compara os negros a macacos, como se a gente tivesse semelhanças genéticas mais próximas aos primatas do que aos caucasianos, assim, e isso justificaria o fato de os negros não serem humanos, serem algum estágio pré-evolução, então não tinha problema nenhum serem maltratados, aguentavam dor, a força, enfim. Né? Era assim que ele justificava. Se é que alguma dúvida ainda vai surgir a respeito da nossa inteligência e da nossa humanidade, os últimos estudos científicos em genética aí comprovaram que a diferença entre um pigmeu africano e a Gisele Bündchen é exatamente a mesma, geneticamente falando, de mim para minha irmã. Assim. Ou seja, quase nada. No meio desse caminho, se você ainda não está acreditando muito bem nessa história, eu vou deixar aqui a fotinha do Ota Benga, que foi um pigmeu africano. Ele teve a família dele inteira morta e ele foi levado para a América do Norte e foi exibido em zoológicos americanos como se ele fosse um primata, né, como todos os outros que estavam ali dentro dessa jaula. Ele viveu numa jaula há muito tempo e ele lutava pelo direito de ser humano, pessoas dos direitos humanos daquela época também lutaram ao lado dele para que ele pudesse ter uma vida mais digna e... Enfim, até que um dia conseguiram a libertação dele, um emprego como faxineiro. Quando ele descobriu que ele não iria voltar para a África, que ele não iria voltar para a terra dele, que ele ia passar a vida dele toda na América sendo tratado como uma subespécie, ele se suicidou. Enquanto ele estava na jaula, as pessoas jogavam bananas para ele, chamavam ele de macaco, enfim. E nos momentos de mais desespero, ele chorava lá demais e gritava, eu sou humano, que é exatamente a frasezinha que tem, né, em um dos cemitérios onde estaria a cova dele. E nisso a gente teve alguns outros casos também, como de Sarah Baartman, que vocês podem procurar a ideia dela, que também foi exibida em jaulas. Muitas outras pessoas que não vêm na história ou que não tiveram suas histórias contadas, assim,
tiveram esse mesmo fim. E aqui no Brasil, a gente teve agora mais recentemente o caso do jogador Tinga, né, e mais outro monte de jogadores, incluindo aí o nosso Neymar e Davi Alves e tantos outros que vocês já sabem, né, que são ofendidos com esse suposto xingamento, né, das pessoas chamarem eles de macaco só por eles serem negros. E quando você chama uma pessoa branca de macaco, ou quando você chama uma pessoa branca de topeira, lombriga e todos esses outros animais aí, não é exatamente a mesma coisa? Bom, Fadinha, com todo esse contexto histórico, eu acho que é meio complicado a gente comparar o que significa chamar um branco de macaco ou um negro de macaco, né? Os brancos não carregam esse contexto histórico pesadíssimo que os negros têm, assim. E vocês, pessoas brancas que estão me assistindo, reconheçam que tem privilégio, sabe? Vale a velha história do encha tua piscina, mas não esvazia minha bacia, tá bom? Tem muita gente branca que fica muito triste quando é chamado de branquelo azedo, de topeira, de coelho por conta dos dentes que são saltados e outros apelidos horrorosos. Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. As pessoas têm uma mania de achar que preconceito, bullying e racismo são sinônimos. Não são. Preconceito é preconceito, qualquer pessoa pode ser preconceituosa, o negro pode ser preconceituoso. Preconceito é quando você estabelece características para aquela pessoa antes de você conhecê-la. Bullying é outra coisa e racismo é outra coisa. Chamar um negro de macaco tem cunho racista, porque subentende-se uma superioridade racial aí. E isso é racismo, não é nem bullying e nem preconceito. Mas que coisa chata, né? Agora tudo é racismo, tudo. Você não pode falar nada que qualquer coisa é racismo. Agora não, essas coisas sempre foram racismo. Desde que meus ancestrais estavam trabalhando e apanhando no tronco, isso já era racismo. O que acontece agora no século XXI é que as informações estão mais rápidas, mais acessíveis e mais pessoas estão tendo direito à fala e a lugar de voz, e a nossa voz está tomando corpo, e isso vem crescendo em vários movimentos e se propagando de um jeito mais rápido, enfim. A internet nos deu isso, a pós-modernidade nos deu essa abertura. Sabe o que eu acho engraçado também? Eu conheço negros que nem ligam pra essa história de ser chamados de macaco, acham que as pessoas ficarem reclamando disso é vitimismo. E eu conheço negros que realmente não estão nem aí pra isso, dizem que venceram e que são felizes e tudo. E aí, o que acontece com esses negros de tão diferente do que acontece com os outros? O racismo no Brasil é algo realmente muito peculiar, assim. Os brasileiros gostam de pagar tanto pau pros gringos, pros americanos, mas, gente, nessa questão racial, eles estão há anos-luz de nós. Há anos-luz. Até porque o racismo lá é mais escancarado, assim, eles tiveram toda a história de segregação e não foi como foi feito aqui, né, com toda essa história da tese e teoria do embranquecimento, que a gente também pode conversar num outro vídeo, se vocês quiserem. Mas essa coisa, toda essa história criada de o Brasil é o país de todos, que a gente sabe que é mentira, que tá escancarado que é mentira. Quantas mulheres da minha cor vocês veem na televisão? Quantas mulheres da minha cor vocês veem numa revista? Quantas mulheres da minha cor vocês veem sem ser num contexto hipersexualizado, sem estar num contexto de servidão? Quantas mulheres da minha cor vocês veem por aí, na rua, quando vocês saem, vão para um restaurante, sem estar num contexto de servidão? Quantas mulheres estão lá sentadas num bom restaurante, comprando uma boa roupa numa loja? À toa não é. À toa não é. Será que todas essas pessoas são realmente vagabundos, aí, como sugere a meritocracia? Tentaram apagar a história dos negros de uma tal forma que hoje em dia você vai conversar com qualquer negro e poucos deles sabem o nome do seu tataravô, ou o nome completo do seu bisavô até. E acham isso normal. E nem pensam muito sobre isso, assim, como se isso não tivesse um contexto, como se não tivesse um histórico, como se você não soubesse de onde você vem, não tivesse consequências na vida que ele tem hoje e na vida que ele leva hoje. Isso de forma alguma é culpa dos negros, assim. Nós somos frutos de todo um processo social longo, onde graças a Deus as mudanças estão chegando e estão se impondo. Todas essas mudanças que chegam, que se impõem, que se colocam, são mérito desse vitimismo, que na verdade é luta.
É luta e é muita luta. Ou vai dizer que você acredita no mito da princesa Isabel também? Eu conheço negros também que são contra cotas, que acham que é vitimismo a gente ficar falando de tudo isso. O que eu tenho para dizer para eles é que isso é luta. Isso não é vitimismo, de jeito nenhum, isso é luta. Nós somos um dos poucos heróis de verdade dessa terra aqui. E é justo que a gente seja tratado agora diferente do que nossos ancestrais foram tratados. É justo que a gente pegue essa herança e levante essa bandeira falando macaco não. Macaco não, vocês já chamaram meu tataravô de macaco, a mim vocês não vão chamar, e a nenhum dos meus. O que eu vejo hoje em dia por aí é todo mundo falando muito sobre igualdade, as pessoas falando muito sobre amor ao próximo, e se fala muito pouco sobre justiça, se fala muito pouco sobre empatia. Olhar um pouco para o histórico do outro e falar, poxa, pode ter fundamento que ele tá falando, deixa eu me colocar um pouco no lugar dele. Eu considero que uma das piores coisas que você possa fazer na sua vida é julgar as outras pessoas a partir da tua vivência. Colocar outra pessoa na tua caixa e tentar fazer a outra pessoa vestir o mesmo sapato que você para poder andar. Porque isso impede que você tenha empatia, né? Isso impede que você se coloque no lugar dos outros e perceba que cada um tem uma família, cada um tem um histórico, cada um tem uma vida. Isso não existe, a gente não pode obrigar que isso aconteça, muito pelo contrário. Quando você começa a julgar as pessoas a partir da tua vivência, você não vai conseguir ser justo. E é muito complicado. Bom, gente, por hoje é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. Deixa um gostei aí pra mim se vocês curtiram, compartilhe esse vídeo com seus amigos ou com quem você quiser e deixe seus comentários pra mim aí embaixo, tá bom? Um beijo pra todo mundo, tchau, até a próxima.